Om Gyana-timirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shishrimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, pela misericórdia sem causa de todos os nossos mestres, nós podemos aqui hoje mais uma vez nos reunir para dar sequência à leitura do Gita, capítulo 18, verso 36. O melhor da dinastia Bharata, ouça agora de mim sobre os 3 tipos de felicidade. Através do cultivo regular de felicidade, governada pela qualidade da bondade e apegado a ela, a pessoa ela atrai para si a miséria de permanecer repetidamente no ciclo de nascimentos e mortes. Verso 37. A felicidade que começa como um veneno, mas no final se apresenta como néctar, e que é gerada através da inteligência pura, relacionada com o eu transcendental, está declarada como sendo governada pela qualidade da bondade. 38. Felicidade no modo da paixão é conhecida por ser produzida através do contato com os sentidos e os objetos referentes a eles. Ela é como néctar no começo, mas como veneno no final. 39. A felicidade que começa encobrindo a natureza da alma espiritual e que é fruto do sono, da preguiça, de atividades inúteis, etc., é dita como sendo governada pela qualidade da ignorância. Verso 40. Dentro dessa criação material inteira, não há, entre os seres humanos e qualquer outra espécie aqui nesta Terra, e mesmo entre os semideuses dos planetas celestiais, alguém que esteja livre da influência das 3 qualidades desta natureza material, Sattva, Rajas e Tamas. Ou seja, dos semideuses até o último vírus, né, mais microscópico que seja, todos estão sob a influência desses 3 modos: bondade, paixão e ignorância. Só que dentre eles, nascer como ser humano tem uma vantagem, que é o fato de nós podermos nos relacionar através do Senhor Supremo, manifestando a prática devocional de Bhakti. Os semideuses também manifestam Bhakti, mas a posição deles é uma posição muito perigosa, porque ela oferece muito poder, né? E esse poder ele acaba muitas vezes fazendo com que suba a cabeça, né, dos semideuses, e eles desfrutem dos seus sentidos, e muitos acabam ignorando a presença de Deus, como nós vemos o caso de Indra e outros que não conseguem reconhecer a presença de Deus, né? E se ocupam em diversas atividades bastante materialistas. Então, apesar do nome ser semideus, ou seja, quase um deus, não significa que eles tenham intrinsecamente qualidades divinas, não. É semideus no sentido da função, né? Porque eles coordenam os aspectos da criação material, como os fenômenos naturais, né? Eles recebem esse título de semideuses, tá? Mas de fato eles não têm uma posição espiritual elevada,
tá? Só por serem semideuses. Geralmente as pessoas têm dúvidas, né, em relação a isso, sempre me perguntam, né, sobre a verdadeira posição dos semideuses e, né, o que de fato eles podem nos oferecer. Na verdade, não nos oferecem quase nada, né? Nós temos a nossa relação direta com Krishna e não precisamos da intermediação de nenhum semideus, tá? De nenhum semideus. Nós não adoramos semideuses também, não precisamos da ajuda deles, né? Então, aqueles que adoram o Senhor Supremo e têm uma relação direta com Ele, eles não fazem adoração de nenhum semideus, né? Não adoram Ganesha, não adoram Durga, não adoram Shiva, né? Não adoram nenhum outro ser que seja inferior a Deus e as suas manifestações diretas, né? As suas porções plenárias. Bom, então aqui no comentário, eles fizeram uma tabela para facilitar o entendimento do leitor sobre diferentes objetos e a sua qualificação de acordo com os modos da bondade, da paixão e da ignorância, e também o modo chamado Nirguna, que está além desses três modos materiais, que é o estado transcendental, né, o estado espiritual. Então, por exemplo, comida. No modo da bondade, ela é benéfica, pura, né, e facilmente conquistada. No modo da paixão, ela é satisfatória para os sentidos. No modo da ignorância, ela provoca ansiedade e também é impura. E em Nirguna, ou seja, além desses três modos, é o alimento que foi oferecido para o Senhor, que é a prashada. Local. O local no modo da bondade é a floresta. No modo da paixão é uma vila. No modo da ignorância é um cassino. E, além desses três modos, é o templo do Senhor. Resultados. Resultados no modo da bondade é o conhecimento sobre a alma. No modo da paixão é a gratificação dos sentidos. No modo da ignorância é a ilusão. E em Nirguna é ouvir e cantar sobre as glórias do Senhor Supremo. Tempo. O tempo, no modo da bondade, ele promove felicidade e religião e conhecimento. No modo da paixão, miséria e riqueza. No modo da ignorância, lamentação e ilusão, desilusão. E em Nirguna, amor puro e serviço ao Senhor Supremo. Conhecimento. No modo da bondade é o conhecimento relativo à alma. No modo da paixão é o estado de dúvida. E no modo da ignorância é o desfrute material. E em Nirguna é tudo que se relaciona ao Senhor Supremo. Ação. A ação no modo da bondade é chamada Niskama Karma Yoga. E nós já explicamos logo no começo do nosso estudo do Gita, que é a ação desapegada dos seus frutos. No modo da paixão, Sakama Karma Yoga, ou seja, com o desejo de desfrutar dos frutos da ação. E no modo da ignorância, é a ação oposta, ou contrária às recomendações védicas. E em Nirguna é ouvir e cantar sobre o Senhor Supremo, ou qualquer atividade devocional. O ator. O ator, no modo da bondade, ele é desapegado. No modo da paixão, ele está absorto nos objetos dos sentidos. No modo da ignorância, ele não consegue discernir entre o bom e o mal. E, além desses três modos, ele é um devoto.
A fé. A fé relacionada ao modo da bondade, ela está relacionada à alma, ou seja, fé de que a alma é uma serva eterna de Deus. No modo da paixão, ela está relacionada com uma ação fruitiva. E no modo da ignorância, com a irreligiosidade, ou seja, atividades pecaminosas. E em nirguna, está relacionada diretamente com o serviço devocional. Estado do ser. O estado do ser, no modo da bondade, é o despertar, é a clareza. No modo da paixão, é o sonho. E no modo da ignorância, é o sono profundo. E em nirguna, é a consciência divina. A forma obtida, ou seja, o tipo de corpo obtido no modo da bondade é de um semideus, no modo da paixão de um ser humano, no modo da ignorância, plantas e pedras, e em nirguna, como um servo do Senhor. O destino, no modo da bondade, planetas celestiais, no modo da paixão, terra, no modo da ignorância, inferno, e no modo nirguna, é a morada do Senhor Supremo. Então, para a gente ter uma ideia, mais ou menos como Krishna explicou tudo isso, então a gente fez essa tabela para facilitar a compreensão. Verso 41. Os deveres prescritos para os brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras estão divididos de acordo com a disposição nascida das respectivas naturezas destes. Ou seja, aqui Krishna deixou bem claro que o que faz você um brahmana, um kshatriya, um vaishya, um shudra, não é o seu nascimento numa família, de brahmanas, kshatriyas ou shudras, mas sim a qualidade respectiva da sua natureza interna, do seu caráter, é o que te faz estar dentro de uma dessas classes. Tá? Então, nós temos muitos demônios que nasceram em famílias de brahmanas, mas nem por isso eles são brahmanas. Ao contrário, eles são demônios, são pessoas da pior espécie. Nem são classificados dentro do Varnashram. Não são nem Shudra, nem Vaishyas, nem nada. São simplesmente demônios. E ao mesmo tempo, pessoas que nascem em classes como, por exemplo, de Shudra, ou até mesmo em famílias de demônios, podem ser de fato um Brahmana. Como, por exemplo, Prahlada Maharaj. Narada Muni, que nasceu numa família de Shudras. Eles são grandes mestres, iluminados, e os seus ensinamentos e histórias estão relatados por todos os Vedas. Então, isso é uma prova de que na sociedade védica, apesar de estar dividida estruturalmente em castas, ela não depende dessas castas para se definir. Ou seja, quem nasce nessas castas não necessariamente as representa. Então nós tivemos um grande problema com o início de Kali Yuga, há 5.000 anos, que foi o fato de que houve um desvio do caráter da maioria das pessoas, principalmente dos brahmanas, e eles começaram a se comportar como shudras ou como demônios, etc., mas ainda assim queriam manter o seu status de brahmana. Tá? E foi aí que começou todo o desvirtuamento da civilização védica, com a entrada de Kali Yuga, tá? E o que a gente vê até hoje, por isso existem tantas críticas contra o sistema de castas lá na Índia, dos intocáveis e outras coisas assim. Isso não é fruto da filosofia védica. Isso é simplesmente uma deturpação
dos valores védicos por demônios. Tá? Então nós não concordamos com essa prática, que nós sabemos que existe, óbvio, né? Mas ela não representa os valores da cultura védica. Verso 42. Controle da mente e dos sentidos, austeridade, limpeza, tolerância, simplicidade, conhecimento transcendental, realização do conhecimento e fé firme na existência de Deus são características de brahmanas e nascidos desta natureza brahmínica. Então aqui você pode ver a definição de quem é um brahmana. Se a pessoa nasce numa família brahmínica, porém não mantém essas características, então você pode ter certeza de que ele não é um brahmana de espírito, não é um brahmana de fato. Verso 43. Heroísmo, esplendor, resolução, destreza, né? Firmeza na batalha, generosidade, liderança, são deveres prescritos para os kshatriyas e aqueles que nascem nesta natureza, com esta natureza, perdão. Então o kshatriya tem que ser naturalmente um protetor da sociedade, aquele que tem a natureza de proteger os demais, de pegarem armas para lutar contra os demônios, né? E é engraçado que hoje aqui no Brasil, ou lá no Brasil, perdão, nós temos essa discussão agora sobre a questão do armamento, né? Ou do desarmamento, como se armas fossem ruins, né? Você vê nitidamente o pessoal da esquerda sendo contra, né, o uso de armas, né, sendo contra a militarização, como se isso fosse algo ruim em si mesmo. Ao contrário, né, uma arma ela salva a vida, ela não tira vidas. Uma arma nas mãos da pessoa certa, ela salva a vida. E a gente sabe que as pessoas que querem fazer o mal, elas não precisam nem de uma arma de fogo. Elas fazem o mal de qualquer forma. Então é uma grande hipocrisia você achar que você precisa de mais livros e menos armas, como tem essa campanha. Mais livros de quê? Sobre comunismo, né? Livros que contam sobre o maior genocídio da história, né? De pessoas que usaram as armas para o mal. Né? Todas as revoluções comunistas foram feitas com armas. Né? Os mártires comunistas, todos eles vestem farda, né? Carregam as suas armas, né? E tudo isso nunca é considerado pelo pessoal da esquerda como sendo algo ruim, porque é o chamado ódio do bem, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem isso como filosofia, porque de fato acredita nesse projeto de poder, né? Mas tem muita gente também que está mal informada e iludida, achando que isso é simplesmente uma utopia, um ideal de sociedade, mas na verdade não é. É uma grande ilusão. A sociedade védica ela não é comunista, ao contrário, né? Ela é uma sociedade liberal, baseada na monarquia, né? Baseada na proteção dos cidadãos pela classe militar, né, que está ali para servi-los, né, e protegê-los do perigo, né? Então, nós vemos que o desarmamento ele acontece sempre em sociedades que serão dominadas por alguma ditadura, né? A gente teve na Alemanha nazista, a gente teve na União Soviética, né, em Cuba, na Venezuela, etc, etc. Né, em alguns países africanos também, que entraram como ditaduras. Né? Mas países onde o cidadão tem o direito da autodefesa, né, são os países mais democráticos e menos violentos do mundo. Né? Você vê o Brasil entrou
no projeto do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento, e ainda assim, nos últimos anos, se tornou um dos países mais violentos do mundo, né? Muito mais do que países que vivem em guerra constantemente. Então a gente percebe, obviamente, que isso não é de fato positivo, né? Então, armas, né, elas não são um mal em si mesmas. Depende para que você usa elas. Então, a classe dos militares é uma classe honrada, é uma classe que merece respeito, merece a nossa admiração, porque eles dedicam as suas vidas para a proteção alheia, né? Mas é claro que nós temos pessoas ali que fazem mal aos outros, mas a classe em si não é algo ruim, né? Então você tem médicos que também matam pessoas por erros, né? Médicos que têm problemas de alcoolismo, né? E causam erros médicos e matam pessoas, mas nem por isso a classe médica é uma classe ruim. Ela é quem garante também a nossa sobrevivência aqui na Terra. Então nós devemos procurar ver o mundo através do lado positivo, não tentar ver o mundo pelo lado negativo e arrancar as coisas quando elas apresentam qualquer tipo de defeito, né? Mas nós vemos que na verdade tudo isso é um grande oportunismo, porque as pessoas elas acabam se valendo desses argumentos para imporem, né, regimes totalitários, né, que têm como finalidade, de fato, causar o mal para os demais. Então não é porque o meu olho tem uma doença que eu vou arrancar o olho. Eu preciso cuidar desse olho, né, porque o olho tem muitas vantagens. Então, da mesma forma, a classe militar, a classe médica, a classe política, se eles têm defeitos, precisamos curá-los, mas não simplesmente arrancá-los. Então, devemos ter bastante orgulho, porque Krishna, ele é um kshatriya, né? Nesse passatempo aqui, como Arjuna, ele está vestido como um guerreiro, ele pega em armas, né? Ele foi instruído a lidar com armas, e Arjuna também, mas todos eles têm posições transcendentais, né? Se eu fosse julgar Krishna pelo fato dele usar armas e vestir uma armadura e estar num campo de batalha, eu ia perder todo o conhecimento valioso, né, que ele nos transmite, né, simplesmente porque eu acho que ele não deve estar com armas, mas sim com livros. Então são visões de mundo muito infantis que nós, seguidores da cultura védica, fique bem claro, não podemos alimentar. Um seguidor da cultura védica, ele não tem uma mentalidade afunilada, tá? E precisamos tomar cuidado com as influências sociais sobre nós, para não acharmos que isso também pertence, né, muitas vezes, a uma cultura de paz, que isso seja também coisas da cultura védica. Não, não é. É necessário adentrar, né, com profundidade na cultura védica e entender que todas as sociedades hoje existentes, né, elas têm algo dessa cultura védica e elas podem inclusive voltar a se tornar védicas, né, se os seus cidadãos cultivarem valores, né, védicos, né? E se naturalmente uma pessoa ela tem uma tendência dhármica, se ela está naturalmente no modo da bondade, ela vai se manifestar, né, como um brahmana, como um kshatriya, né, porque isso é uma natureza do ser humano, não é necessariamente uma propriedade de quem conhece a cultura védica. Não, é uma natureza do ser humano. Então você pode ter pessoas que seguem os valores védicos mesmo sem nem saberem que essa cultura existe, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de imparcialidade, né? Estudarmos tudo a fundo, né? Para não criarmos preconceitos e nem estereótipos, né? Daquilo que a gente acha que é
seguir a cultura védica. A cultura védica não é uma cultura hippie, não é uma cultura de nova era, de libertinagem, né? Não é uma cultura de... ao contrário, se você for colocar nos termos modernos, seria uma cultura careta, né? Seria uma cultura formal, né? Conservadora, né? Hoje fala-se agora muito mais, né, em voga o conservadorismo, né? Tá muito mais agora em voga porque as pessoas cansaram, né, dessa falácia, dessa hipocrisia, né, da demagogia esquerdista, socialista e da nova era, né, e estão agora buscando essa identidade, né, de ser conservador, que tem tudo a ver com o buscar os elementos da cultura védica, né? Você pode ser um conservador dentro da tradição, por exemplo, judaico-cristã, né, que tem apenas 2000 e tantos anos, mas se você fizer as contas, quem segue a tradição védica são os maiores conservadores do mundo, né? Porque a nossa cultura ela tem simplesmente milhões e milhões de anos. Então nós somos os verdadeiros conservadores, né? Eu tenho um desejo de, se possível, né, aí no Brasil, quem sabe, participar de algum congresso sobre conservadorismo e apresentar para eles, né, a primeira cultura e a mãe de todas as outras culturas, né, como sendo a base do conservadorismo, e apresentar os preceitos védicos como sendo, na verdade, os pilares desse conservadorismo. E qualquer outro exemplo, né, de cultura milenar, como a judaico-cristã, enfim, ou outra, né, que possa ter valores que sejam eternos, né, que é o que constitui uma cultura conservadora, e mostrar para eles, de fato, que nós somos, né, os pioneiros, nós somos os principais, né, conservadores de fato, né, porque nós conservamos aquilo que é eterno. O conservadorismo não é simplesmente manter o que é antiquado e antigo, não, ou velho, não é, ou estar fechado para o novo, não é isso. Ser conservador significa cultivar valores eternos, valores que são aplicados independente do tempo e do contexto, né, social, cultural, etc, etc. Né? E mais do que qualquer outra cultura, a cultura védica ela já se mostrou uma cultura de valores eternos, né? Eu explico isso muito bem em alguns textos e, enfim, já discuto isso em várias aulas também. De uma maneira ou de outra vocês vão encontrando pedaços dessas reflexões por várias aulas, não só aqui do Gita, mas também de outros livros que tem no meu canal do YouTube. E peço que vocês se aprofundem nesse estudo, porque é muito importante. Não basta só ter amor por Krishna, só amar a Deus e está tudo certo. Não. Nós temos muitos preconceitos dentro de nós, muitas falsas concepções introjetadas, e isso precisa ser polido, né, dilapidado, né, aos pouquinhos, né, para que você possa entrar em profunda sintonia com os valores eternos da cultura védica, sem misturar valores temporais, transitórios, como nova era, culturas tribais, né, enfim, qualquer outro, né, elemento desse tipo, certo? Bom, verso 44. Os deveres prescritos de um Vaishya, né, ou de um comerciante, ou de um produtor, né, é nascido de sua natureza e consiste da prática da agricultura, da proteção das vacas, o comércio e a troca.
E os deveres prescritos para o Shudra, que são os trabalhadores, consiste em servir as demais classes. Então, o Shudra é aquele que é o motor da sociedade. Tá? Essas 4 classes, elas são comparadas com as partes do corpo humano. Tá? Os Shudras são os pés, né, as pernas e os pés. Os Vaishyas são a barriga. O Kshatriya são os 2 braços. E o Brahmana é a cabeça. Tá? Ou seja, o Brahmana, ele lidera essa sociedade, ele pensa os valores, o destino, ele orienta, ele aconselha essa sociedade, né? Ele direciona essa sociedade para a transcendência, para a relação com o Senhor Supremo, né? Os Kshatras permitem que essa prática seja protegida e possa se perpetuar, né? Ou seja, que aquele local, aquela nação esteja ali protegida para que os seus cidadãos possam viver e se desenvolver, para que esses valores sejam cultivados. Depois nós temos os Vaishyas que alimentam, que representam a barriga, que alimentam a sociedade, que movem a sociedade, produzindo alimentos, né, fazendo trocas, comércio, né, gerando a facilitação do acesso aos bens de consumo necessários para o ser humano. E os Shudras, que são as pernas, que são aqueles que vão fazer o trabalho físico, né, de movimentação e de manutenção dessa sociedade. Todos os 4 são importantes e necessários. Não tem um melhor do que o outro. Tá? Sem as pernas, o corpo não anda. Sem a barriga, o corpo não sobrevive. Sem os braços, o corpo não se protege. E sem a cabeça, o corpo não existe. Né? Simplesmente não pode funcionar completamente. Então, não existe nenhum tipo de menosprezo, né, por qualquer uma dessas castas. Ao contrário, né, existe um respeito por todas elas. E no que tange a evolução espiritual e a liderança espiritual de fato, qualquer um nascido em qualquer uma dessas castas pode se tornar um guru, tá, dentro da cultura Vaishnava. Então, nós temos 2 aspectos. Um é o aspecto social e o outro é o aspecto espiritual. Tá? Não necessariamente um Brahmana ele tem qualidade de ser guru, né, ou de ser santo. Não é isso. Então, o Brahmana não é um santo. Santos entram em outra categoria, tá, que estão que a gente chama de Varnas, tá? Que são que são que são os ashramas, né? Que é Brahmachari, Grihasta, Sannyasi e Vanaprastha. Tá? Então, os santos são os sannyasis, tá? Eles não necessariamente cumprem com os deveres dos brahmanas ou de Vaishyas ou Shudras, etc. Não. Eles têm uma outra função. Então, são 2 coisas totalmente diferentes. Tá? Um sannyasi pode ser tanto da casta brahmínica quanto Vaishya, Shudra ou Kshatriya sem nenhum problema. Nós não fazemos nenhum tipo de discriminação em relação a essas classes. Ok? Vamos encerrar por aqui então. Qualquer dúvida, não hesitem em me escrever. Estou sempre à disposição de todos. E que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.